Nave Pink, um oferecimento? Voo de legging. São calças versáteis, combinam com todos os estilos, do formal ao ocasional, e veste do PP ao G5. E o melhor, entrega no Brasil inteiro. Compras e informações direto no Instagram, @voodelegging.oficial. E Leonardo Nieto, consultor financeiro, que te ajuda na realização do seu sonho com uma estratégia de planejamento sem ficar no vermelho. E falando que viu no Nave Pink, você ganha uma análise completa. Entre em contato no telefone DDD 11 99866 1910. E fique agora com o podcast Nave Pink. Olá, está no ar mais um programa Nave Pink, o primeiro programa deste ano de 2025. Para quem está chegando agora, eu sou a Nanda Menegasso e apresento o programa ao lado da minha prima, Angélica Marquezin. Bom ano para vocês de 2025, com muita prosperidade, evolução espiritual, material também, por que não? E vamos ficar juntos esse ano. Para isso a gente precisa que vocês compartilhem, entrem se inscrevam no YouTube, se inscrevam, dá um likezinho aí e vamos embora. E para começar o programa de hoje, que acho que é um tema bastante importante, ainda mais porque está no começo do ano, né? Aquele que a gente faz tantas promessas, mas se você tem aquela coisinha que tá pegando, aquela coisa para resolver e você não encontra saída, talvez o programa de hoje converse com você. Porque nós trouxemos aqui o terapeuta Márcio Cruz. Nós vamos falar sobre terapia de regressão de memória e vidas passadas, posso dizer assim, né, Márcio? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite a vocês duas e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo atender as expectativas de vocês, né, e das pessoas que possam estar assistindo. Muito obrigado. Tá, então vamos começar para você explicar um pouco sobre o seu trabalho. Quem é você, para as pessoas te conhecerem um pouco? Tá, bom, meu nome é Márcio Cruz, né, eu sou terapeuta de vidas passadas, eu tenho uma identificação muito grande com as filosofias do Antigo Oriente. Desde que eu me conheço por gente, já na adolescência, lendo muito a respeito, sobre budismo, sobre o hinduísmo, uma identificação com a Índia, que eu até então não sabia por que existia, e depois, né, com o tempo fui entender a razão disso. E em um determinado momento da minha vida, eu procurei regressão de vidas passadas, entrei em contato com algumas pessoas que já tinham feito esse trabalho, e eu acabei caindo, entre aspas, no trabalho de um médico super conhecido lá em Belo Horizonte, que é o Jacques França, e ele também é dessa linha filosófica oriental, que me atraiu bastante, me deixou bastante confortável em procurá-lo justamente por causa disso. E a partir de então eu fiz essa formação com ele em 4 anos, né, me formei já 2 anos, pouco mais de 2 anos, e desde então eu trabalho com isso, né? Mas é uma história de vida bastante longa, e se eu ficar falando aqui como é que eu caí nisso, acho que vou tomar 1 hora do tempo de vocês, acho que também, vai virar uma série. Talvez não seja tão produtivo, né? Mas resumindo é isso. Tá, legal. Então, a regressão, ela pode ser tanto nesta vida aqui, como em vidas passadas, e ela é destinada a quê? Quando a gente fala de terapia, né, toda terapia tem esse aspecto de regressão, né? Você tem que sempre voltar atrás para entender, né, quais são as causas das suas mazelas, dos seus desconfortos. Então, falar de terapia de regressão chega a ser um pleonasmo, assim. Mas, falando especificamente sobre vidas passadas, ou terapia de regressão, terapia regressiva de vidas passadas, existem vários nomes. É a ideia dessa possibilidade de você revisitar certas questões de sua vida que, geralmente, pelo ponto de vista oriental, são sansáricas. A ideia do sansara de que você acaba repetindo comportamentos ao longo, não apenas desta vida, mas de outras vidas também, e que a gente repete sem saber o porquê. É como aquela metáfora, né? Você está andando na rua, cai num buraco, se machuca todo, sai do outro lado e fala, o que aconteceu comigo? Nem percebi esse buraco. No dia seguinte você acorda e cai no buraco de novo, até que depois, sei lá, de 1 ano caindo no buraco, você resolve contornar aquele buraco
depois você percebe que dá para você atravessar a rua, passar do outro lado da calçada e desviar daquele buraco para o resto da vida. Esses buracos são a representação simbólica dos nossos bloqueios, das nossas cismas, dos nossos traumas inexplicáveis. Muitos traumas que têm explicação nessa vida, por exemplo, sei lá, o medo de cachorro, porque durante a infância, sei lá, você entrou em contato com um cão. Muitas vezes eles possuem eco em outros momentos, em outras vidas. E não apenas em outras vidas, mas também em arquétipos, porque o meu trabalho também está muito ligado ao Jung, simbologias que são de ordem coletiva. Então, a coisa é mais ampla do que simplesmente você fechar na caixinha apenas da regressão de vidas passadas, sendo que a gente tem uma riqueza psíquica, uma riqueza de níveis de consciência tão grande que dá para a gente ampliar bastante isso. E o importante é a pessoa sair do consultório com o seu problema resolvido, né? E não saber se aquilo de fato foi uma vida passada ou não. Tá, mas, por exemplo, eu vou me consultar com você. Eu estava vendo aqui no seu site, que por sinal é ótimo. Eu não vou procurar você só para ter experiência prazerosa. Muito pelo contrário. Eu tenho que enfrentar o meu lado sombra, os meus medos, né? Porque eu tô indo lá buscando uma cura. Não por curiosidade, né? Sim, com certeza. Eu não aconselho as pessoas a buscarem esse tipo de terapia porque estão apenas curiosas. Não é esse o objetivo. O objetivo, de fato, é procurar porque existe alguma queixa, algum ponto de partida que faz você estar passando por algum problema, um desconforto, uma fobia, um trauma. Muitas pessoas me procuram, inclusive, por estarem perdidas na vida. Não necessariamente algo físico, mas, sei lá, eu não dou certo com nenhum relacionamento, ou eu estou na crise de meia-idade, o que eu faço da minha vida? Porque até então eu tinha filhos, esses filhos foram embora da minha casa e agora eu me vejo sozinho ou sozinha. Então, o aspecto é bastante amplo. E aí, geralmente, se a pessoa vem buscar, e se a pessoa tem uma queixa que é uma queixa de sofrimento, se a gente for na raiz disso, não vai ter uma coisa boa, não vai ter um momento agradável. É óbvio que vai ter uma experiência ruim, vai ter algo de impacto muito grande na vida dela. Então, seria ilusório a gente achar que vamos fazer apenas vivências agradáveis, edificantes, onde, de repente, eu descubro que foi uma princesa, que foi um rei, um herói, uma pessoa importante, e esperar que isso vá te trazer algum benefício em termos de ganho de consciência ou de cura. Para que a gente realmente consiga curar essa pessoa, a gente vai ter que ir na ferida, semelhante ao fato de se você quebrou uma perna, você vai ter que ir até o hospital, e você vai ter que colocar essa perna no lugar. Vai doer, mas é uma dor que você vai ter que passar momentaneamente para ser curado. Né? Então, quer dizer, é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina, porque meio que um folclore que a gente vê na internet, que tipo, eu era princesa no Egito, tá? Só que hoje eu moro em Jundiaí, e daí que você foi princesa no Egito? O que adianta você ser princesa no Egito e hoje você mora aqui, entendeu? Passa dificuldades, entendeu? Então é meio complicado, é meio folclórico isso. Não, é totalmente. Então, a partir do momento que eu for marcar com você uma consulta, eu tenho que ter em mente que, por exemplo, a minha filha tem fobia terrível de passar mal mesmo, de ter que ter alguém acompanhada com ela, de avião, e depois que ela teve dengue, de qualquer mosquito que aparece na frente dela. É uma fobia tão grande que atrapalha a vida pessoal dela, entendeu? Porque agora ela trabalha onde ela precisa viajar muito, então cada vez que ela vai viajar 3 dias antes, ela já não dorme. Então, fazendo uma regressão, ela encontra... Uma regressão, não. Se trata de uma terapia. Então, a pessoa tem que passar por um processo que necessariamente é demorado. Então, você não vai conseguir resolver os seus problemas com apenas uma regressão, 2, 3. É preciso passar por um período que, infelizmente, a gente não consegue saber de antemão quanto tempo vai demorar. Mas eu posso dizer para você, sei lá, de alguns meses até um ano. Sim, mas ela vai no seu consultório, ela vai como se fosse um psicólogo. Sim. Porque eu fiz terapia com um psicólogo 4 anos. Pois é. Entendeu? Eu tive alta depois de 4 anos. No caso, vai de cada pessoa. No Varia caso dela, bastante. pode durar 1 ano, Pode. 2 anos. Pode.
Pode durar um ano. E isso é bom. Não a porque- pessoa imaginar que vai lá e da manhã não tem mais nada, tá tudo bem. Gente, não existe milagres, né? Infelizmente, a coisa não é tão simples como apertar um botão. E a gente vive numa época que tá todo mundo com esse tipo de idealização, né? De que você vai contratar algum serviço, vai comprar algum produto e magicamente aquilo vai mudar a sua vida da noite pro dia. Não é assim, muito infelizmente, tá? Tanto é que muitas pessoas me perguntam, mas se você não é médico, você é terapeuta, por que você chama os seus clientes de pacientes? Justamente porque é preciso ter paciência para que você consiga resolver o seu problema. Não vai ser da noite para o dia, não vai ter milagres. E, gente, eu não vou mentir aqui para vocês, né? Não é nada romântico, tá? É um processo difícil, com vivências bastante traumáticas, vivências bastante pesadas, digamos assim, e que se encontra muito longe desse folclore todo aí de achar que vai passar por uma vivência de princesa ou de rainha. Tá no primeiro contato que a pessoa te procura, como que é? A gente tem que fazer uma anamnese, né, que é uma espécie de uma entrevista para saber tudo a respeito da vida da pessoa, sem pressa, né, às vezes demora mais de uma sessão, inclusive, para entender onde a pessoa está e o que ela está precisando de fato. Muitas vezes as pessoas buscam com uma queixa em particular, mas já na anamnese você percebe que por trás daquela queixa, na verdade, existem outras coisas que a pessoa nem tem ideia de que estão por trás da agonia dela e que ali a gente já percebe que existe. Então, é muito importante fazer essa anamnese para saber de fato. É como se fosse um raio-x da vida da pessoa. Então, depois disso aí é que a gente vai começar o trabalho propriamente dito. Tá, até tenho 2 histórias para contar da época que eu estudava, fazia magistério. E eu tenho uma colega de classe que ela nos contou que fez regressão de vidas passadas, que quando ela era criança, ela tinha pavor da mãe dela sair sozinha. Ela não conseguia, sabe? Ela entrava em pânico. Aí a mãe procurou um terapeuta, fez a terapia de regressão e descobriu que um dia essa mãe falou para ela que ia passear. E a mãe foi fazer uma cirurgia plástica no rosto e voltou toda enfaixada. Então ela associou que quando a mãe saísse sozinha, a mãe iria se machucar. Então, de medo da mãe se machucar, ela ficou em pânico e até descobrir isso. Então, não foi algo de vidas passadas, foi algo desta vida. E nesse mesmo curso também, uma professora disse que tinha uma amiga que tinha as unhas em carne viva, não havia meio de cura. E aí fez a terapia de regressão, mas essa foi para vidas passadas, para descobrir o porquê. Na época, ela arrancava a unha dos escravos com alicate ali, a sangue frio ali, e descobriu o porquê. E é mais ou menos por aí, né? Dependendo do trauma, ou é para essa vida. Às vezes, simplesmente nessa vida, tudo é descoberto. Mas, pela minha experiência, sempre tem algo a mais. Nunca é apenas aquilo que a pessoa acha, sabe? Como eu falei para você, tem essa questão dos samsaras, né? Se a gente for acreditar em reencarnação, ou daquela ideia, geralmente das filosofias orientais, que você reencarna para aprender, né? Porque foram lições que você acabou não aprendendo. É natural você pensar de que você nasça e que você continue a ter os mesmos comportamentos, porque você não aprendeu. Aquela é uma lição não aprendida, e por não ter aprendido, aquilo vai se repetir no formato de um trauma, no formato de um medo, de uma fobia. Então, assim, por mais que a gente chegue nessa vida mesmo, né? Vamos pegar um exemplo aí, sei lá, de um medo de cachorro, por exemplo, porque quando eu era pequeno, eu me deparei com um cão, e aí eu fiquei traumatizado, a pessoa esquece isso, e aí fazendo a regressão, volta àquele ponto, descobriu o motivo. Mas fazendo essa busca, indo atrás dessa questão sansárica na vida da pessoa, a gente pode descobrir que em outras vidas ela morreu comida por cachorro, de repente. Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é sansárica que você falou e eu não sei o que é. Vamos eu lá. acho que tem gente que não sabe também. Vamos lá. Sansara é um conceito oriental dessa ideia de ciclos, né, de repetições seguidas, onde não há aprendizado. Então, isso pode ser dentro do contexto encarnatório, em uma encarnação, de você repetir um comportamento por não ter aprendido, ou através de um ciclo de várias encarnações, onde você repete comportamento, repete padrões. Então, padrões do tipo, todo homem não presta, toda mulher tem que ser submissa, sexo é sujo, dinheiro não é bom. Dinheiro não é bom. Coisas assim, bem simples que eu estou dizendo para vocês, mas que isso pode ter uma raiz, uma origem bastante profunda, completamente inconsciente. Então, o sansara é você repetir algo, um comportamento, um padrão mental, digamos, que você não sabe a origem daquilo, para você sempre foi assim. Mas para mim sempre foi desse jeito. Mas é um jeito que te traz sofrimento.
Então, vamos analisar isso para perceber onde é que está a origem disso. Então, na concepção budista, por exemplo, o samsara é essa incapacidade de você sair desse ciclo vicioso onde você não vê saída e você acaba se repetindo padrões. Então, é muito comum, por exemplo, vivências onde a pessoa morre da mesma forma, porque ela acaba se encontrando ou se deparando com circunstâncias que a levam a morrer do mesmo jeito. Isso é um tipo de samsara. Então, são essas repetições, esses padrões, onde a gente não consegue quebrá-los. Esse padrão de comportamento porque daí padrão vem mental. naquela frase, eu nasci assim, eu morri Isso. assim, eu vou ser sempre assim, né? Exatamente. Porque é muito fácil a gente pegar, eu tenho um padrão, vamos supor, um exemplo, de comer unha, vai. E falar assim, mas eu sempre comi. Eu sempre comi. Mas não é assim. Eu acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que mudar. O que não é legal, por exemplo, eu acordo de manhã, o que não é legal em mim, esse tipo de atitude não é legal em mim porque está afetando outras pessoas. Então, eu tenho necessidade de mudar esse comportamento. Eu acredito, não sei, que a gente, no decorrer da vida da gente, nesse planeta, todo dia a gente tem que aprender alguma coisa nova. E tem zilhões, incontáveis coisas a serem aprendidas, né? De fato, você tem razão. Uma delas é o que você está passando para mim, porque eu não imaginava que regressão era o que você está falando. Para mim era uma coisa meio folclórica, entendeu? Então para mim tudo isso é muito novo. E eu vendo os seus podcasts, que foi muito bacana, assisti 3, que nem eu falei para você, o seu site, eu me identifiquei demais e mudei completamente a visão do que eu pensava. Aconteceu isso no outro podcast que a gente teve sobre candomblé, que eu imaginava uma coisa, caiu por terra. Então, é isso. Eu tô aprendendo e espero que vocês que estejam assim também, estejam abertos para isso, para a gente aprender, porque é muito importante o fato de a gente querer melhorar como pessoa, nesse nosso campo encarnatório que a gente está. Sim, sem dúvida. E é importante também essa ideia do querer mudar, né? De você chegar, porque é o que configura a busca por esse tipo de terapia, né? Você chegar num momento onde as coisas estão insuportáveis, eu preciso mudar, não dá mais para continuar dessa forma, né? E é isso que configura o fato da pessoa buscar, né, esse tipo de terapia. Chegou num ponto insustentável onde não há outra escapatória a não ser você partir para essa mudança. E buscar ajuda é um sinal de fortaleza, não um sinal de fraqueza, como geralmente, infelizmente, a nossa sociedade ainda acredita, né? De que buscar por ajuda, ser humilde, principalmente para reconhecer que você precisa de ajuda e que você vai... Isso é um ato de coragem. É verdade. Você falou a palavra que eu ia falar, coragem, porque a gente tem que dar o primeiro passo e ter coragem. E isso, não querendo ser feminista mesmo, porque eu não sou, mas isso a mulher tem muito mais do que o homem. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Porque o homem, ele é mais mais fechado para procurar um psicólogo, para procurar, entendeu? Com certeza. Não sei por que isso, mas eu vejo né? isso. Infelizmente é cultural. Os homens, de fato, têm mais dificuldade em aceitar que precisam de ajuda, né? De que alguém precisa estender a mão para que ele saia daquele tipo de comportamento, aquele tipo de atitude, e as mulheres são mais abertas para isso. É mais comum chegarem mulheres no meu consultório do que homens, infelizmente. E hoje melhorou muito, porque antes falava, vai fazer terapia, coisa de louco, né? Eu não sou louca. Também, exatamente. Né? Aquele preconceito por não todo entender. Todo mundo, gente, precisa de terapia, todo mundo. Todo mundo. Nossa, tinha um médico que foi da minha família há anos, doutor Meirelles, lá de Vinhedo, e ele fazia terapia a vida inteira. Ele falava, eu fui viajar, conheci uma senhorinha de 80 anos, maravilhosa, ela falou que ela estava bem por 3 motivos: se alimentar bem, fazer terapia e atividade física. Porque é fantástico. Quem faz sabe, né, o quão bom que é. Porque a gente não se enxerga. E a figura do terapeuta é muito legal, porque ela nos dá esse espelhamento dos pontos cegos que a gente é impossível de a gente conseguir identificar, né? E muitas pessoas até me perguntam, mas existe esse papo de inconsciente, né? Existe. É muito fácil. Você coloca na sua frente pessoas extremamente sinceras e que gostem de você. E pergunte para essas pessoas como elas te enxergam. Elas vão falar várias coisas que você nunca reparou para pensar, que você nunca reconheceu, que você nunca... Então, é uma prova substancial de que o inconsciente existe, porque você não vê, mas quem está ao seu redor está vendo. Né? E às vezes a pessoa, para ser educada ou para não... gosta de ficar em cima do muro, né? Não fala. E eu acho muito interessante o fato de... eu perdi. Tá, então, enquanto você lembra aí... Perdi.
Assim, às vezes o trauma, que eu vi que existem as crenças limitantes, que às vezes vem desde o útero, o pensamento da mãe e o ambiente que você vive. E isso pode ser uma causa tratada dentro da terapia? Sim, também existem muitas vivências de vida intrauterina, né, que são fantásticas. Eu mesmo já passei por uma e é muito bom, assim, te dá um panorama bem diferenciado do tipo de conexão que a gente tem com as nossas mães, com o entorno. É uma fase onde a gente está muito atento e muito sensível ao mundo ao nosso redor. Então, seja para o bem ou seja para o mal, e que é assustador, inclusive, né? Se o ambiente não é propício, a criança sente tudo. Então, sente a energia do pai, de um pai que não quer aquele filho, não quer aquela criança, uma própria mãe, que é uma gravidez indesejável, medos que a mãe passa, né, temores sobre o futuro, o que será dessa criança e outros absurdos que ocorrem, todos eles muito bem sentidos pela criança. Então, e também não só esse lado que você está falando, do lado que é ruim, o lado assim também de, por exemplo, às vezes o excesso de amor da mãe, o excesso de zelo, você acaba criando uma criança muito dependente. Então tem os dois lados da Sim. moeda, né? Por isso Exato. é interessante que não existe uma cartilha que explique, não há. né? E a gente, como mãe, a gente sempre tenta fazer as coisas tentando acertar. Mas muitas vezes você acaba errando por excesso de zelo, excesso de tudo pode, tudo, porque hoje tudo mudou. Sim. Tudo mudou. Da década de 70 para hoje, parece que a gente vive em um mundo que não faz sentido. Mas tem todo esse lado, que eu acho que não é só porque eu crio meu filho assim, educadinho, é isso, isso, isso. De repente, ele dá uma virada, uma guinada na vida dele, que pelo excesso de zelo da mãe, às vezes ele se torna uma pessoa muito dependente, frustrada, triste, introspectiva. É bem variado, né? Então, é por isso que é complicado você chegar no consultório e já dar um diagnóstico, né? Você está com a vida resolvida, tem muita coisa escondida. E escondida, gente, não é porque as pessoas querem esconder, né? Muitas vezes elas querem esconder, mas a maioria das vezes é inconsciente. É simplesmente inconsciente. A pessoa não parou para pensar a respeito daquilo, nunca teve tempo de fazer isso, ou nunca ninguém pontuou ela com tamanha sinceridade ao ponto dela parar e refletir. Então é normal, tá? Todos nós temos uma dimensão gigantesca que é inconsciente. E, como sou junguiano, a gente estava conversando antes de começar aqui a entrevista, né? Acredito também muito no inconsciente coletivo, ou seja, estamos ligados a um inconsciente muito maior e eu acredito muito que somos derivações de uma consciência cósmica, pela minha própria vivência, pelas leituras que eu faço, e de que todos estamos ligados ao Criador numa instância última, né? Ou numa instância primeira, se a gente preferir falar dessa forma, né? Então, tem muita variável. Não dá para você, de antemão, prever o que vai acontecer. Isso que é o interessante da terapia, porque você nunca sabe. E você acha que, por exemplo, eu fazendo uma terapia assim com você, um exemplo, você estava falando de expansão da consciência. Isso não seria, entra nessa questão, eu acabo expandindo minha consciência? Com certeza. Esse é o intuito. É você sair de lá uma pessoa melhor. E necessariamente para você melhorar, você vai ter que expandir a sua consciência. Porque, assim, muitas pessoas romantizam também, né? O que seria expandir a consciência? Uma experiência, sei lá, com alguma substância alucinógena? Não, necessariamente. Você pode expandir sua consciência ampliando o foco da sua consciência por uma região que fazia parte de você e até então você não reconhecia. Você expandiu um pouco a sua consciência. Agora você sabe um pouco mais a respeito de si. Então, nas coisas mais simples até as coisas mais sofisticadas, a expansão da consciência está relacionada necessariamente com o aprendizado. Então, só não precisa aprender mais quem já passou por essa vida e não precisa encarnar mais. Porque é uma expansão da consciência, vamos lá, do lado bom. Porque a droga, ela expande a consciência da gente, né? Isso aí já é provado cientificamente, que tanto é que tem muitos cantores, assim, renomados, que escreveram letras de músicas maravilhosas, mas estavam sob influência de droga, né? Então, quer dizer, lúcido, talvez ele não fizesse o mesmo, né? O conteúdo ali da música, por exemplo, né? E muitos morreram em relação a isso. Então, a gente tem que entender que a gente pode expandir nossa consciência de uma forma...
que nem você está falando, assim, de uma forma assim, de ajuda, eu vou procurar ajuda de uma forma natural, de uma Sim. forma que eu não precise. Sim. Agora, já que você falou disso, você é a favor ou é contra a ayahuasca? Ixi. Polêmica. Sendo sincero, eu mesmo nunca... Você nunca consagrou? Nunca consagrei, mas conheço pessoas que consagraram, né? E pessoas que eu conheço bastante. Então, assim, eu não vejo problema desde que haja uma estruturação psíquica, uma estruturação psicológica para você passar por aquilo. Uma coisa muito séria, né? Utilizar tais substâncias com finalidades recreativas, eu sou contra. Eu não Mesmo eu procurando você como uma curiosidade. eu não acho que seja muito legal. Mas se há uma busca real por significado, um desconforto real, uma insatisfação real, e você quer fazer isso de uma forma estruturada, né, com começo, meio e fim, com a supervisão de alguém, eu acho válido. Não é meu caso, porque meu tipo de terapia não utiliza nenhum tipo de substância psicodélica. Mas eu não sou contra, não. Eu acho que tem muita gente que faz o uso disso de forma responsável, né? Você tem que buscar profissionais que tenham esse tipo de perfil, digamos assim, e não buscar simplesmente no oba-oba. Eu vou numa festa, eu vou utilizar alguma coisa. Não, isso não. Aí, realmente, eu acho que não faz sentido. Mas, Eu do ponto de vista terapêutico... eu só te fiz essa pergunta por causa do ponto de vista terapêutico mesmo, pelo fato de você abordar essa regressão assim, e você falou que a gente expande a nossa consciência de uma forma natural. Sim. Eu acho que talvez um dos maiores expansores de consciência, digamos assim, é uma palavrinha mágica chamada humildade. A partir do momento que a gente passa a ser humilde, no sentido de parar para pensar, nós como primatas que são recém-descidos das árvores, estamos num planetinha muito pequeno, dentro de um meio ambiente extremamente restrito e limitado, em um planeta microscópico numa galáxia, dentre outras bilhões de existências no universo. A gente não poderia ter as condições de estar entendendo tudo que o universo poderia possibilitar para a gente em termos de estados de consciência, de riqueza, de vivências, nem nada disso. Então, assim, tem que ser um exercício de humildade logo de início, em relação a quem a gente está fazendo aqui, por que nós estamos aqui e o que o amigo ao lado está dizendo a meu respeito, se de repente ele não tem um fundamento que ele está falando, se eu não posso de repente parar para pensar, para refletir a aquele respeito. Então, a humildade em si, se você trabalha com ela de forma adequada, talvez seja um dos maiores expansores de consciência, porque você vai ser obrigado a se rever, parar e rever o seu ponto de vista. Então, uma pessoa cheia de certezas, uma pessoa com um paradigma já pronto de que as coisas são assim e não assado, dificilmente vai se dar bem no meu consultório, porque é lá onde todos esses paradigmas serão quebrados. Tá. A hipnose tem alguma coisa a ver com a... Não, existe um trabalho de hipnose sim, né? E eu também acho que não tenho nada contra, mas no meu trabalho a gente sempre... existe um leve transe, né? Que é a ideia da palavra transe tem a ver com trânsito, né? E muitas pessoas já chegam no consultório em transe, que é engraçado isso, né? O que seria esse transe dessa pessoa? Como eu mencionei aqui uma frase que é muito comum, né? Todo homem não presta. Isso é um transe. A pessoa vive nesse transe que ela criou para si própria como forma de proteção, né? Então, o que a gente faz é tirar a pessoa desse transe, né? Então, mas dentro da técnica em si, a gente consegue também fazer com que a pessoa fique num estado de relaxamento, em que ela vai aprender de forma espontânea a relatar aquilo que ela está vivenciando naquele exato momento. Então, chega a ser um transe, mas não é exatamente hipnose. Tá. Porque na hipnose, eu já vi que... tem pessoas que o hipnólogo não consegue acessar a mente, ela não entra em transe. E existe isso dentro da terapia de regressão? Existe. Por isso que tem toda uma preparação, né? Para que a pessoa consiga... há um ponto de confiança que ela precisa estabelecer com o terapeuta que no começo é bem difícil de ser quebrado. Outras pessoas acabam logo de cara, já entra numa vivência sem muito sacrifício. Mas geralmente os mais céticos, as pessoas que são muito pautadas pelo paradigma cartesiano e newtoniano, essas acabam tendo mais dificuldades em, sabe, de repente soltar as amarras e falar o que estão imaginando. Imaginação também é uma palavra muito legal nesse processo. Porque a gente tem um preconceito muito grande com a imaginação, né? A gente ouve desde pequeno, para de imaginar, moleque, isso é coisa da sua cabeça, imaginação não vai levar a nada, vive na sua vida, vive na realidade aqui, para de ficar imaginando coisas. E o Jung valorizava muito a imaginação no sentido de que a imaginação é a nossa capacidade de ter acesso ao inconsciente, de onde viria os processos criativos voltados para as artes, música, por exemplo, como você mencionou, a não ser
dessa esfera imaginativa, né? Então, no nosso trabalho, a imaginação também é muito importante. Se a pessoa tem muita dificuldade num processo de condução de vivência, de estar acessando algumas imagens, a gente pede para ela imaginar. Até porque o cérebro ele não distingue fantasia da realidade. Exatamente, exatamente. E não importa se aquilo... Porque muitas pessoas me questionam, mas isso é real, de fato, ou eu estou imaginando? Não importa. O importa é que você saia daqui dessa clínica, desse consultório com o seu problema resolvido, né? E entenda o que está por trás das imagens, não a imagem em si, né? Também é muito perigoso você interpretar literalmente a vivência. Eu, de fato, estive lá em 1850, no século XIX, na Europa, vivenciando isso, aquilo, outro. Não importa. O que importa é todo o simbolismo que isso traz para você, a carga energética que essa vivência traz para você, de forma que você, nessa vida, consiga se livrar desse transtorno. Né? E aí, se foi literal ou não... E o resultado que isso me dá, né? Exato. Que eu vou aplicar ele no meu dia a dia. Exatamente. Porque, que nem você está falando do Jung, no caso de sonhos, também é muito... É meio complicadinho, por causa que tem... Você vai lá, você fala assim... Sonhei com cobra. Vamos lá no... Vou lá buscar... Ah, gente, para, né? Não sei se eu tô tão errada assim, mas esse negócio aí não faz sentido, porque o sonho é uma coisa muito séria. Sim. Entendeu? Eu acredito que é uma coisa muito séria. Mas quando a gente tem um sonho, assim, vamos falar de revelação, não sei como que eu falo. Premonitório, alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sente, assim, nas nossas entranhas mesmo. Porque, tipo, assim, sonhei com cobra, sonhei com dente. Vai lá e vai procurar saber. Eu isso procuro. Você procura? Verdade. Procuro, eu acredito no Eu não significado acredito do nisso, não. sonho. Mas aqui, assim, pelo meu ponto de vista, né, respeitando o ponto de vista dos outros, Sim, claro. o que é importante é a espontaneidade, tá? Então, que também é equivalente, há uma equivalência sobre isso no meu trabalho. Então, por exemplo, vamos supor, você sonhou com cobra, né? Então, a espontaneidade é importante no seguinte sentido. Se você pensar muito a respeito daquilo, se você racionaliza, o ego entra na história. E o ego não tem nada a ver com o inconsciente. O ego não tem nada a ver com o sonho, o mundo dos sonhos, o mundo onírico. Você vai atrapalhar todo o processo. Então, pega uma caneta, pega um papel, escreve lá, serpente. Qual a primeira coisa que vem à sua mente quando pensa em serpente? Sem pensar. Aí está a chave. Aí está a chave daquilo que significa para você. E não você buscar num livro, buscar num jornal, o significado daquilo. Para você, o que significa serpente? Então, essa espontaneidade é importante. Por isso que as pessoas mais presas no início da terapia, elas têm essa dificuldade, às vezes, de se jogar na vivência, porque elas ficam sob a supervisão do ego. Ah, mas isso é ridículo, não vou falar. Isso aqui não pode ser. Eu estou num corpo de mulher, como é que eu como homem, vou assumir que eu estou agora passando por uma vivência de mulher? Então, existem todas essas travas que precisam ser vencidas e isso requer tempo. Não se consegue fazer isso da noite para o dia. Existem experiências em corpos de mulher. Eu já passei por experiências assim. E no começo era muito estranho. Mas se você não se solta, você não se livra e não deixa essa espontaneidade brotar de você, você não vivencia. E a vivência, e mais importante de ser homem e mulher, não é essa a questão, é a vivência em si. O que a vivência traz de ensinamento para você? E outra coisa, esse negócio de sonho, por exemplo, não é todo dia, porque você tá ali, às vezes está assistindo alguma coisa, aquilo influencia no seu inconsciente, não sei. Agora, quando eu tive 2 sonhos na minha vida, 2, tenho 56 anos, tive 2, assim, que foram, assim, incríveis, assim, porque eu não sabia de nada. Um deles, rapidamente, eu sonhei que a minha amiga ia receber a visita da mãe, só que daí eu falei assim, mas eu não queria falar, mas sua mãe estava numa cadeira de roda, e eu não sabia de nada. Ela falou assim, mas minha mãe anda de cadeira de roda, mas minha mãe nunca me visitou. Eu falei assim, mas eu sonhei que hoje ela ia vir te visitar, e isso aconteceu. Então, eu acredito que isso daí seria um sonho... Existem acho que vários tipos de sonhos. Eu não sou especialista em sonho, não. Mas, por exemplo, sonhos recorrentes, você tem? O mesmo tipo de sonho? Quando eu era criança, tinha. Que eu levava muita facada nas costas. Então, isso pode Levei ser... isso pra minha psicóloga, a gente trabalhou bastante nisso. Legal, então. Tá vendo? Pode ser um indicativo de que há alguma coisa ali por detrás daquele tipo de cera. Aquele imaginário, aquela simbologia representa algo para você. Né? Não, hoje eu não tenho, mas não é assim. É que eu falei do sonho de você procurar, porque minha sobrinha, ela tem esse costume. Ela falou assim, tia, eu sonhei, não sei o quê. Eu falei assim, tá bom, então, agora sabe o que você faz? Aí eu peguei meio que ironizei, né?
Pra ela parar de procurar um pouquinho, porque daí ela fica o dia inteiro pensando naquilo. Ai, mas eu sonhei com cobra essa noite e tal, tal. Então eu achava que você, como... Eu poderia dar uma resposta Você para isso? você... Veja, a gente trabalha os sonhos também em terapia. Não é apenas a questão da vivência em si, mas a pessoa sempre vem na semana seguinte com os ensinamentos ou as sensações que ela teve ao longo da semana. E aí isso é trabalhado. Muitas vezes os sonhos revelam coisas muito interessantes que extrapolam a vivência em si, né? Então a pessoa passa por uma semana, por exemplo, após uma vivência... Após uma vivência com Exato, você. Daí exato. sim, aí eu concordo com tudo que você tá falando. Onde tudo tá relacionado. Então, sei lá, no meu trabalho eu me dei mal porque eu me lembrei de uma cena que eu vivenciei com você, ou durante a noite eu tive um sonho que faz conexão com aquilo que a gente teve na vivência. Tudo isso é trabalhado em conjunto, né? É um todo que precisa ser analisado, e não apenas a vivência em si, porque aí seria muito simplista demais. Porque a partir do momento que eu vou, vamos supor, amanhã eu vou lá com você, um exemplo. Eu vou começar um tratamento amanhã. Com certeza, depois eu vou te encontrar daqui uma semana. Nessa semana, eu já vou estar estando num processo de cura, Sim. do que eu quero me curar. Então, é natural que aconteça coisas que nunca aconteceu na minha vida, né? Por quê? Porque eu vou acessar partes do meu cérebro, do meu pensamento, do meu consciente, que eu nunca acessei, né? Do seu inconsciente. Inconsciente. Exato. Sim, é natural, mas também pessoas podem ficar com medo, e isso pode atrapalhar bastante, tá? De você realmente... Uma parte sua quer saber, outra parte não quer. E essa parte que não quer pode ser bastante forte, e aí ela bloquear tudo a partir disso. Então a psique humana é extremamente complexa. E somos várias pessoas, né? Não somos uma pessoa só, né? Então, você é a Angélica mãe, você é a Angélica profissional, você é a Angélica, sei lá, crítica, a Angélica que precisa de colo. Existem várias Angélicas aí que compõem a sua personalidade como um todo. E existem aquelas partes, aquelas pedaços, aquelas porções que você não tem acesso. Está ali, presente em você, mas você nunca tem acesso. E o objetivo da terapia que eu proporciono é justamente ter acesso a essas partes. Porque aí, se você conscientemente tiver acesso a isso, você tem conscientemente acesso, você não precisa da minha ajuda. O que vai fazer diferença é o que eu não estou enxergando na minha vida no momento que eu preciso enxergar. É aí que a TRM entra. Tá. Eu tenho uma curiosidade. Vamos lá. Quando a gente reencarna, a gente vem com o véu do esquecimento. Até para poder espiar e tratar bem o inimigo lá, né? Na terapia de regressão, né, de vidas passadas, eu só tenho acesso ao trauma ou a pessoas que eu tô aqui nessa vivência que não é perigoso, eu tenho acesso a isso? Como que funciona? Você pode ter acesso sim a pessoas que você identifica de outras vidas também, né? E faz sentido elas estarem com você nesse momento justamente por aquilo que é vivenciado lá atrás. A questão do esquecimento é interessante, né? Ela por si só daria vários programas aqui para conversar com vocês sobre isso. Porque muita gente questiona, né? Poxa, mas espera aí, se a gente esquece, não é natural que você não tenha acesso a isso? Porque se você fosse uma coisa natural, a gente lembraria de tudo, né? Mas tem várias questões interessantes sobre isso. Por exemplo, nosso cérebro não tem capacidade de processamento de dados para guardar tudo. Seria inviável. Imagina você voltar aqui com a carga e a experiência de todas as suas vidas para que você vivenciasse aqui agora. É como se fosse, sei lá, a gente tem acesso ao celular, tivesse que trabalhar e o tempo todo sendo interrompido por um monte de informação. Então, assim, fisiologicamente falando, não faz sentido a gente ter essa lembrança. Outras questões do tipo... o processo dissociativo, que é essa ideia da encarnação, essa ideia de que somos parte de uma grande consciência cósmica, a gente se dissocia dessa consciência para passar por uma experiência, só faz sentido se você for passar por uma experiência nova, te dando a oportunidade de fazer diferente. A partir do momento que você tem acesso a essas memórias, a chance de você fazer tudo igual é muito grande. Porque você já traz esses traumas, esses comportamentos, tudo isso à tona contigo, e você vai repetir uma experiência à toa. Então, é interessante a gente pensar que, poxa, se eu tenho uma oportunidade nova, eu preciso ter, de fato, algo novo a ser aprendido e vivenciado. E se eu me livrar dessas memórias, isso é uma bênção, na verdade, não um problema. Mas chega um determinado momento da nossa vida que o sofrimento é tão grande que eu acho que nessas circunstâncias é importante sim você buscar as respostas. Como é a emergência espiritual, por exemplo, as crises de meia-idade, onde
de fato, genuinamente, você precisa de respostas e nessas circunstâncias eu acho que a pessoa tem todo o direito de saber. E qualquer pessoa pode fazer essa terapia ou tem alguma, digamos assim, contraindicação? Olha, acho que com exceção das pessoas que possuem problemas no coração, né, e pessoas que fazem uso excessivo de drogas, pessoas com um quadro assim psicótico muito complicado ao ponto de não haver ali uma estrutura psicológica para entender o que está acontecendo, eu acho que aí não é aconselhável. Por isso que é importante fazer justamente a anamnese para tentar verificar essas questões. Mas com essas exceções, tirando essas exceções, colocando elas de lado, qualquer pessoa pode fazer. Também não indico para menores de 18 anos, justamente por causa dessa estrutura psíquica que eu acho que é importante para a pessoa entender. Mas, fora isso, qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento da sua vida. Tá. E aí, Angélica? Hello! Eu tô vendo aqui, porque eu não tô vendo o site dele mesmo, que ele mesmo coloca as perguntas, as dúvidas que as pessoas Eu pus têm, algumas lá. né? E Tá, enquanto ela tá procurando, durante a sessão, a pessoa sente alguma coisa e se ela volta com, sei lá, alguma dor, pode era acontecer isso? exatamente isso. As vivências são nítidas como um filme? Então, vamos lá, vamos por partes. Sim, muitas vezes as pessoas já vão até o consultório com dor. Né? Tem uma dor aqui no braço que eu não sei o que é, já fui no médico várias vezes, ninguém descobre do que se trata, já fiz raio-x, escaneei e não deu nada. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é a pessoa voltar à vivência com a dor, porque, sei lá, de repente ela levou uma facada, uma espada cortou o braço dela e ela volta com essa dor. Então a gente passa por um processo chamado psicodrama, onde a gente atua em cima da pessoa para que ela se liberte daquela energia que ficou retesada naquela região em particular, para que ela saia de lá sem essa dor. Às vezes ela pode sair até com um pouquinho de dor, mas o natural é que ao longo da semana isso vá sumindo, tá? E não que ela fique com aquilo para sempre. É importante, né? A busca de um profissional capacitado. Sim. Porque eu tava vendo na internet, uma pessoa, ela fez essa auto-hipnose para regressão. Gente, tem no YouTube, cuidado. E aí eu falei, não, vou tirar, nem fiquei ouvindo. E aí achei, né, em seguida, o vídeo de um terapeuta falando de uma paciente, na ocasião, que ela fez pelo YouTube. E ela voltou com dores, assim, muito fortes. Ficou 2 dias internada, até descobrir, médico nenhum descobria, até ela passar por esse terapeuta. E na ocasião que ela retornou dessa auto-hipnose, ela estaria sendo envenenada em outra vida, então ela veio com essas dores. E é perigoso mesmo? A auto-hipnose ou fazer... A auto-hipnose e assim, e fazer com qualquer profissional, ou se existe realmente essa possibilidade, é verdade, verdadeiro, Olha, de voltar com o trauma da outra vida e ele influenciar aqui? Pela minha experiência, o que eu vejo é que as pessoas já estão traumatizadas e elas já estão com esses problemas. Não é que ela vai buscar, os problemas já estão ali. Eu acredito que essa pessoa já tinha esses problemas e a auto-hipnose apenas intensificou aquilo. Não é que por causa da auto-hipnose ela adquiriu, entendeu? Eu não acredito nisso. Pela minha experiência. Agora, o que eu iria ter um olhar um pouco mais crítico a auto-hipnose é muito complicado. Por quê? Porque a gente tem a capacidade absurda de se enganar. Então, você querer aplicar em si próprio aquilo, o seu ego vai dar algum jeito de driblar você, te enganar, porque isso é de praxe, é do ser humano, de possuir uma mente que a mente mente, né? Então, de se enganar o tempo todo. Então, é legal ter uma pessoa neutra, que esteja fora de você, que esteja conduzindo esse processo de forma responsável e você não tentar fazer aquilo por conta própria. Não porque eu acho que a pessoa vai passar por um perigo absurdo nem nada, mas pela minha experiência não vai ser eficaz. Eu acho que ela vai se enganar muito, mesmo porque para fazer meditação já é isso que eu ia difícil. falar, uma simples meditação, Uma meditação, né? A cabeça que da gente não você para, fica né? pensando no que você vai fazer de janta. Exatamente. A gente não tem a menor capacidade de controle, né? A gente tem a tendência a achar que a gente consegue controlar as coisas, mas a gente não controla nada. A gente não controla as batidas do nosso coração, não controlamos a nossa mente, o nosso próximo pensamento, a pessoa pela qual a gente vai se apaixonar. A gente não tem controle de nada, na verdade, né? Então, achar que você presumivelmente em uma auto-hipnose vai ter o controle da situação, eu acho bem infantil. Melhor evitar, né? Com certeza. Então, eu cheguei a fazer terapia de regressão há muitos anos atrás, né? Mas eu fiz uma sessão só na época, na ocasião, ele falou que eu precisava de 10, né? Mas eu não lembro porque eu não fiz, talvez
do fato de ter ficado, né, eu era muito nova, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né, antigamente a gente não tinha acesso a nada, né, internet, Sim. essas coisas, e eu fui fazer, não lembro qual a razão, né, e eu lembro que era assim, era um túnel, era muito escuro, lá no finalzinho tinha uma luz muito forte, e ele, né, me guiando o tempo todo, e eu não conseguia andar. Eu não conseguia ir para frente, eu não sei se é algum bloqueio que estava me impedindo disso daí. E quando eu entrei, e nisso daí eu estava em uma cidade de época, não lembro se era no Brasil, eu me via com vestido, espartilho e tudo, as pessoas, até bonito, acho muito bonito essas roupas, assim, e eu amo assistir essas coisas de época, sou muito ligada nessas coisas de época, nem sei se isso tem algo a ver, né? Quem sabe, né? E aí, assim, eu não sentia o meu corpo, era consciente, óbvio, e era como se eu estivesse na sala de um cinema, ali, assistindo a minha vida passando. É isso que todas as pessoas passam ou não? Cada um tem um acesso diferente? É bem variado. Vai acontecer de você passar por algumas vivências bem nítidas e outras nem tanto. E são vários fatores que nos levam a ter essa variação. O medo influencia bastante. Se a pessoa tem medo, é bastante complicado porque ela vai travar todo o processo. Uma pessoa muito crítica também vai ter mais dificuldades. Uma pessoa que tem dificuldade em confiar no terapeuta, ela vai ter um nível de nitidez bastante precário. Tem pessoas que, por exemplo, são mais sensíveis e elas conseguem entrar na vivência muito rapidamente. Outras têm um tipo de personalidade muito mais rígido, onde a dificuldade vai ser bem maior. Mas mesmo dentro da experiência da mesma pessoa, ela vai ter experiências mais fortes e mais fracas. Assim, vai ter certos altos e baixos em nível de nitidez da experiência, em nível de profundidade da experiência e em nível de cura da experiência. É bastante variável. Vai depender muito das circunstâncias e da habilidade também do terapeuta em conseguir identificar o que é relevante daquilo que não é tão importante. Então, se a gente passa por vários níveis de encarnações, vários níveis de vivência, de repente passar por uma vivência, como a gente estava mencionando agora há pouco, de uma princesa, não vai ser muito relevante em termos de cura. Então, vamos pular essa vivência, não interessa ficar aqui. Vamos para uma outra onde faça sentido essa dor ou essa angústia que você esteja passando, e aí, de repente, a gente cai numa vivência onde você, sei lá, está num calabouço, numa masmorra, em um castelo, aí sim a coisa tende a ser mais... ter mais identificação com aquele momento que a pessoa está passando. Tá. E existe alguma resistência? A pessoa ela tem que acreditar, né? Que existe outra vida para ela poder procurar esse tipo de terapia ou não necessariamente? Olha, não necessariamente, mas assim, quanto mais a pessoa estiver aberta para essa possibilidade, melhor, porque ela vai oferecer menos resistência à condução, né? Então, você ir lá simplesmente para testar a terapeuta, eu sou super cético e só acredito na ciência, eu vou lá ver até onde essa coisa vai. Não vai acontecer, porque a pessoa não vai nem se permitir a adentrar numa vivência, num processo de imaginação, ela vai barrar tudo. Então, dificilmente vai casar uma coisa com a outra, né? Tem que ser um casamento, onde, para que haja uma conversa, sabe aquela analogia também, a metáfora, vocês perceberam, eu gosto de metáforas, né? Do jogo de ping-pong, os dois jogadores têm que estar dentro da mesma perspectiva de jogo para que o jogo aconteça, né? Então, eu tenho que jogar a bolinha do lado e você tem que rebater essa bolinha, porque senão o jogo não acontece. Então, tem que ser um jogo de frescobol, não de tênis, né? Exato. Porque o frescobol você tá brincando, um joga pro outro. O tênis se quer um dos cacetar participantes outro, né? não tá afim, não vai acontecer. Então, por isso, nesse sentido, é muito ruim. Se a pessoa já adentra lá com um pé atrás, é quase certo que não vai fluir, a vivência não vai fluir, ela não vai ficar satisfeita, ela vai embora. Tá, desculpa, pode falar. Não, pode falar, Fer. Não, estou falando um caso que você fala que quem é curioso não pode fazer, né? Durante a anamnese, né? Deixa eu tentar não é indicado, reformular. Não é indicado, mas já teve casos da pessoa começar na curiosidade e aí ela perceber que a coisa é séria e ela acabar ficando e fazendo o processo terapêutico todo. Mas é exceção. Geralmente, a curiosidade não vai muito longe. Por quê?
Porque tem todo um custo de você ir até o consultório, né? Você todo dia ter esse comprometimento, toda semana ter esse comprometimento, você tem que pagar, enfim, um curioso, ele não vai tão longe. Né? O tratamento ele é semanal? Semanal. Porque se você fizer quinzenal, você vai boicotar todo o processo. Não dá certo. É que nem psicólogo, não adianta que esse negócio de 15 em 15 dias não dá certo. Assim, tem pessoas que trabalham assim... Eu penso dessa bem, forma. Eu acho que tem que ser toda semana, que é que nem uma gota de... Você intensifica, é um remédio, né? Toda semana eu tô lá tomando meu remedinho. Você intensifica mais o processo, dá mais certo. Eu acho que ele fica mais forte, assim, né? Você dando espaço e dando muita abertura para que você consiga marcar outros compromissos, a própria pessoa se sabota e acaba desistindo ao longo do processo. Por isso que a questão do compromisso é importante. Tá. E quanto tempo dura uma sessão? Uma sessão dura 2 horas. 2 horas? 2 horas. Você não consegue fazer nada bem feito menos de 2 horas. E muitas pessoas assim, criticam até, né? Falam, poxa, onde é que eu vou arranjar 2 horas? Gente, são 2 horas dedicadas a você. É um tempo de dedicação a você. Então, se valorize. Pense que isso é importante para você. São 2 horas só para você. Porque, Márcio, por exemplo, se você me perguntar agora, parece estranho te responder isso, mas se você me perguntar agora, existe algum problema que você queira resolver e marcar comigo? Eu vou ser honesta e falar para você, não existe. Porque eu fiz minha terapia com muita seriedade, foram 4 anos assim, não faltava de jeito nenhum, mesmo arrastada eu ia. E eu resolvi muitas coisas, embora eu acho que até a hora da minha morte eu vou ter que resolver muitas coisas, porque todo dia aparece coisa nova na vida da gente que a gente tem que resolver. É filho que vai crescendo, é neto que vai crescendo, é um que casa, é um que descasa, assim. Mas assim, uma coisa assim séria mesmo que eu vá te procurar, eu não iria. Mas eu tô em busca que eu acredito em setênios. Então, eu entrei no meu 8º setênios, eu acredito o seguinte, que eu tô... E no meu 8º setênios diz que é muito importante a gente ir em busca da espiritualidade. Por quê? Porque eu já passei da metade. Eu não vou, muito raramente, vou viver 106 anos. Então, eu acho que eu tô numa fase da minha espiritualidade, entendeu? Então, convém eu buscar, assim, marcar com você para me... um complemento. Então, para minha espiritualidade... Sim, com certeza. Uma das maiores, as experiências mais gratificantes que eu tive com um paciente foi justamente com esse intuito de buscar essa espiritualidade, buscar crescer espiritualmente e por estar num momento de vida de insatisfação muito grande, sentindo que estava sendo bloqueada de alguma forma no campo espiritual, e ela me buscou justamente com essa queixa, né? Que no meu caso, por exemplo, eu acho que eu estou na melhor fase espiritual, porque eu já passei por muitas igrejas, por muitos lugares, amo todas, entendeu? Amo todas, porque todas elas teve a hora certa e me serviram na época certa, entendeu? Então, eu não posso falar de absolutamente nenhuma, e foram muitas, hein? Por isso, o motivo desse programa ser falar sobre espiritualidade, porque aqui a gente não tem preconceito com absolutamente nenhuma. Muito pelo contrário, que sejam muito bem-vindas. Então, eu com a minha espiritualidade, eu me sinto que eu estou muito aflorada a partir do momento que eu resolvi ir em busca disso. Eu sou curiosa, sim. Entendeu? Eu sou curiosa, sim. Se você me convidar amanhã para ir em tal lugar, pode ter certeza. Tanto é que ontem à noite eu falei assim, vou marcar com ele amanhã cedo, que eu quero ver como é, me ver à noite que eu falo. Sou prova que é verdade. Eu sou mesmo. Quando eu vejo, eu tô lá. E eu tô bem com a minha espiritualidade, mas eu quero melhorar mais. Sabe por quê? Porque eu quero... Não sei se isso é possível. Eu nem sei dizer ainda nem sei entender direito essa palavra. Eu sei o que é uma pessoa egocêntrica, mas eu quero que o meu ego, eu quero aniquilar meu ego, entendeu? Não sei se isso é possível nesse mundo, mas eu quero que o meu ego, meu materialismo, embora eu sou dona de casa, então eu não tenho... eu não sei dirigir. Dona de casa. Você agora apresenta o podcast. Eu apresento o podcast. Eu não sei dirigir, eu não ligo para carro, eu não ligo para, por exemplo, minha casa para mim tá ótima. Então, meu marido, minha filha, fala assim, mãe,
Mas meu marido cisma de querer trocar a porta de casa. Tipo assim, eu olho pra porta e falo assim, gente, mas essa porta tá ótima, por que trocar a porta? Não, porque tem uma porta mais moderna. Então, pra mim, o materialismo, pra mim, eu tô bem tranquila em relação a isso. Tanto é que quando começam a falar, meio que, sabe, eu sou meio chatinha, assim, eu meio que saio de perto. Quando falam, o pedreiro vai mudar, não sei, não quero. Eu quero estar em busca da minha espiritualidade, porque eu quero que quando chegue o meu momento, que seja amanhã ou daqui 1 ano ou daqui 10, não importa, eu quero estar com a minha espiritualidade, assim, eu quero chegar e falar para mim mesmo, espiritualmente eu busquei tudo que podia, assim, que eu consegui, eu fui em busca. Isso funciona para regressão? Com certeza, funciona muito. Porque é aquele lance, né? Conheça-te a ti mesmo. E o processo terapêutico da TRM tem tudo a ver com isso. Você vai se conhecer cada vez mais. Porque se conhecendo cada vez mais, tem como você conhecer do seu entorno. E conhecendo do seu entorno, você vai conhecer mais sobre o mundo. Conhecendo mais sobre o mundo, você vai contribuir. E contribuindo, você vai crescer espiritualmente. Então, tá tudo interligado. Como eu falei para vocês, eu tenho experiências nesse tipo de trabalho onde pessoas buscando simplesmente a espiritualidade, sem tendo uma queixa inicial, mas havendo essa necessidade de busca. Era genuína. E foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive, que ela realmente me agradeceu muito, que acabou mudando a vida dela. Mas você tem que estar nessa sintonia de buscar isso de fato. E buscar a espiritualidade, você que conhece o Jung, já deve ter percebido... Eu amo ele. É passar pelas trevas. Você vai ter que passar por lugares ruins, porque muita gente associa a espiritualidade, né, com... Vamos falar aqui sobre coisas elevadas, sobre aspectos da vida que não é passar pela sombra, vale da sombra da morte mesmo. Exatamente, que é uma boa analogia. De fato, essa questão do vale da morte, né, que traz essa metáfora de que você vai precisar se encontrar com os seus próprios demônios. E vencer esses demônios... vencer não seria a palavra correta, mas abraçar os seus demônios e reconhecer que eles fazem parte de sua totalidade é super libertador, é super espiritual. Porque, que nem você falou, né? Que eu falei pra você dos demônios, né? Em contrapartida tem conhecereis a verdade vos libertará. Sim. Que eu tatuei semana passada no meu braço. Olha só, que legal. Porque eu buscando minha espiritualidade, eu tô conhecendo a verdade. Exato. A minha verdade. Exato. Que talvez não seja a sua nem a sua. Nem quem tá... Somos cada um seres tem, únicos, somos né? únicos, né? Porque quando eu vejo... E justamente hoje eu recebi um vídeo que eu sou apaixonada, ela me xinga. Que eu vou conhecer a Índia, que eu sou apaixonada pela Índia. Somos mas dois. daí porque ela só tem coisa suja, não sei o que lá. Tá, mas eu recebi um vídeo hoje das coisas da Índia, assim, as coisas que não passa, não mostra pra gente. Gente, é algo surreal. Não, assim, eles entendeu? têm a crença deles, a cultura deles é muito forte, eu super respeito isso. Vai me deixar cancelar. Não, eu tô falando, não isso, você tá falando, não é só você que fala. Eu não iria na Índia. Por causa, é a mesma mas coisa eu quando acho mostra o maravilhoso. Brasil, a favela da Rocinha, uma coisa assim que de repente não é todo mundo que é lá, muito pelo contrário. Sim, claro. Entendeu? Muito pelo contrário. Não, nem tô falando mal do povo indiano, pelo amor de Deus. Não tô falando que você falou mal, tô falando que você falou assim, não, a Índia é um lugar assim, que tem lugares... A China, o Japão, todo mundo é assim. Tem lugar todo lindo, lugar tem o e tem lugar bom e e tem lugar ruim. Mas é interessante, né? Essa fixação por culturas que a gente nunca teve contato é bem complexo. O Oriente Médio, pra mim, é algo surreal. Algumas pessoas podem alegar, mas é porque o exotismo do lugar te atrai. Tá, esse é um aspecto, mas existem coisas que são realmente fascinantes. Eu, como pequeno, lembro que tinha uma enciclopédia em casa lá, que acho que era... Conhecer, se eu não me engano, o GEL. Conhecer. Que tinham vários lugares. Eu sempre parava na Índia e ficava folheando aquilo, lendo e vendo as fotos, etc. E recentemente eu tive acesso a um templo lá na Índia que aquilo me perturbou, assim.
Eu fiquei horas buscando informações sobre aquele templo de todas as formas possíveis, em português e em inglês, porque eu não conseguia parar, aquilo mexeu comigo, né, de tal forma que eu não conseguia parar de buscar informação sobre aquele lugar. Então, assim, isso pode ser um indicativo de que há algo aí. Ou seja, não é possível que numa família criada da mesma forma, com os mesmos, o mesmo tipo de criação... Tudo italiano. Que você tenha uma pessoa ali que tenha essa fixação por sou certas única. coisas... Entendeu? Porque se parar para pensar, poxa, você tem um pai e uma mãe que educaram os filhos da mesma Tudo forma, igual. como é que você tem um filho tão diferente a esse ponto? Acreditar em vidas passadas é uma forma de você interpretar isso. A gente vê muito na internet vídeos de crianças que bebê tá tocando piano. Eu vi recentemente o vídeo até postei na nossa página do Instagram do Nave Pink. O menininho foi num programa de TV. Há 3 meses, o pai e a mãe deram o piano pra ele, ele toca ali, Beethoven, gente, Isso é surreal. sabe? É surreal. Teve um do menininho do maestro, isso é um indicativo de vidas passadas. Eu acredito plenamente nisso. E as crianças, né, você não tem como, é uma fase de inocência, e a primeira infância ela é super reveladora, né, e traz consigo muita informação, muitos resquícios de outras vidas. Então, quando você tem todo o processo educativo dos pais, que também não fazem por mal, mas precisam educar a criança, vão podando essas coisas todas ao ponto de a criança chegar a um determinado momento da vida dela que ela passa a esquecer tudo isso. Até isso que eu ia perguntar, porque assim, a criança, ela não pode, você falou que não é indicado fazer a terapia de regressão. Sim. Como ajudar os pais, neste caso, de ter um filho que ele faz coisas que são inexplicáveis? Puxa vida, aí foge da minha alçada. Eu não saberia te dizer, porque o meu trabalho é sempre... Eu acho que eu acho que eu como mãe, eu vou responder como mãe. Se eu vejo que meu neto tem habilidade para tal coisa, eu tenho que incentivar ele naquela habilidade, né? Mas eu talvez, acho que o incentivo é muito importante. Mas talvez nesse caso que ela tenha mencionado, é fazer a terapia com os pais. Entendeu? Isso, Porque talvez na terapia com os pais apareça alguma coisa relacionada com aquele filho em particular. Então eu vou tratar os pais e não a criança. Até porque aquele filho não foi para naqueles pais por acaso. Exatamente. Então ali tem todo um contexto que está tudo interligado e talvez ali ajudando os pais você consiga dar suporte indireto ao filho. Tá. Bom, o tempo do nosso programa já foi muito rápido. Que pena. A gente só quer agradecer você, Márcio. Obrigado. Porque, nossa, quando eu te convidei para vir assim, você tem a agenda muito lotada, né? E eu, ai meu Deus, ele não vai, não. Ele vai. Pensamento positivo. Fiquei muito feliz de estar recebendo, muito esclarecedor esse tipo de terapia. Espero que as pessoas que estejam assistindo aí possam ter pego algo de bom, Não, né? mas agora eu vou te cortar, que eu sei que eu sou... Ó, é o seguinte, eu sou agora apelidada de Faustão, que eu corto ela, certo? Por causa que eu tenho que fechar um pouco a boca. Mas, e daí o pior é isso, né? Meu problema de memória, porque agora eu não lembro o que eu tinha falar. Não, ontem eu te chamei, eu falei assim, né? Eu falei assim, passa pra mim tudo. Quando eu comecei a ver assim... Eu falei, Fernanda, quem que é esse homem? Falei ou não falei? Eu falei, quem que é esse homem, Nossa, Fernanda? maravilhoso, Porque eu já não quero. acredito nessas coisas, agora foi tudo por água abaixo que eu penso. Entendeu? Sério mesmo, Márcio. Legal. Por isso que eu fiquei madrugada, assim, viajando ali no YouTube lá, as meu coisas, site porque também. você não... O mais interessante que me chamou muita atenção é que você não fica martelando na terapia de vidas passadas, tal. Você aborda uns assuntos do nosso cotidiano, do nosso eu, do nosso consciente e inconsciente, que, por exemplo, se for lá, você não vai ver só você falando de... Tanto é que você tem 160, né? 160 episódios? Eu não lembro. Daí eu falei assim, vou lá no... Daí eu pensei assim, 169. daí eu tava vendo os antiguinhos, os mais novos, assim, eu falei assim, vou lá no primeiro, eu quero ver como que esse homem é no primeiro. Então, já aproveitando a deixa então da Angélica, passa os seus contatos, por favor, inclusive do YouTube, para quem quiser. Fica tudo centralizado no meu site, né, que é terapia-trm.com.br. Tá, a pessoa vai entrar lá, vai encontrar seu Vai telefone, encontrar tudo meu ali. telefone, os vídeos, muito texto, né, muita informação. Acho que eu prefiro pecar pelo excesso porque ela falta, né? Informação que não falta lá. E aí depois os meus contatos
vai encontrar lá também. Tá, todos lá, né? Então, assim, você que assistiu esse programa, que chega no final do ano, todo mundo faz as promessas do ano novo. Então, se você tiver alguma coisa para resolver, se esse programa conversou com você, então procura o Márcio aí para resolver as suas pendências. E obrigada mais uma vez aí pela audiência. Obrigada, Márcio, Angélica. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Olha lá, se inscreve lá no nosso canal, que a gente precisa muito para continuar esse trabalho, que é muito importante. E dá um like lá. E Faustão, não vou mais cortar ela, não. Prometo. Vou aprender com o Márcio. Vou lá no Márcio amanhã mesmo. Então, pessoal, até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.